Atenção! Este vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis, pois ele falará de arte, contos de fada, erotismo, sensualidade e assuntos que talvez você não gostaria de ficar sabendo. Para você fazer um filme de princesas, é claro que você tem que ter ali uma história que vai agradar as crianças, mas para o artista criar o visual deste filme, ele tem que se basear em alguma referência. E geralmente nos filmes da Disney, a gente consegue ver várias dessas referências vindas do mundo da arte, vindas de períodos artísticos. Por exemplo, se eu pego a história da Bela Adormecida, a gente consegue ver ali no filme da Bela Adormecida várias referências ao período do Renascimento. As roupas, elas se tornam mais extravagantes. No filme da Bela Adormecida não tem tanta extravagância, a Aurora não é tão lá extravagante, mas os cortes da roupa, os detalhes do cenário, tudo lembra aquele período renascentista. Existe uma pesquisa que envolve ali este movimento. Assim como no filme da Branca de Neve. Também é um filme que se baseia no Renascimento, só que já pro final do Renascimento e principalmente no Renascimento ali do norte da Europa. Se eu pego aquelas golas bufantes que tem na roupa da Branca de Neve, eu já consigo ver ali uma relação com uma moda alemã ali do final do século XVI, do finalzinho de 1500, que ainda é Renascimento, mas já é um Renascimento indo para um lado mais barroco. Agora, se eu pego a história da Rapunzel já é diretamente relacionada ao período barroco. Eu já tenho uns decotes mais extravagantes, eu já tenho umas princesas que mostram mais ali um pouquinho de carne, um pouquinho de pele. Se eu pego os detalhes da roupa do filme Enrolados, eu consigo ver que tem uma conexão mais direta com o período barroco. E aí a gente chega num dos meus favoritos, que é a da Bela e a Fera. O filme da Bela e a Fera, ele tem todo o seu visual baseado num estilo artístico conhecido como rococó. Rococó, ele tem esse nome engraçado, né? Rococó. E ele é um movimento artístico ligado à França, principalmente ali do período dos reis sóis. É um período de extravagância, a moda é bufante, é gritante, é exagerada, é cheia de laços, fitas, muitos detalhes. As mulheres usam várias camadas de vestidos, a moda tá muito em voga, os cabelos são bem extravagantes. Aquela cena do baile da Bela dançando, né, com a Fera, aquilo ali é muito rococó, é cheio de exageros, é cheio de brilho, é cheio de vida, é tudo muito fofinho, é tudo muito delicado. Só que eu gosto muito do período rococó porque ele é fofinho, mas ao mesmo tempo ele é extremamente sensual, ele é extremamente erótico. O rococó, ele usa a fofice dele, a delicadeza dele para esconder várias camadas de sensualidade e de perversões, o que torna ele bem interessante e extremamente delicioso de ser analisado. O rococó, ele é um período artístico relacionado muito ao século XVIII, uma época dos reis absolutistas, uma época de cortes que estavam muito mais preocupadas com os seus prazeres e com os seus luxos do que necessariamente com a população. Então, obviamente, tudo que é relacionado a essa corte vai ser carregado de exagero, principalmente a sua arte. E eu trouxe um quadro aqui para analisar com vocês hoje, chamado O Balanço, do artista Fragonard. Esse quadro, ele parece ser extremamente fofinho, delicado, bonitinho, uma moça balançando, né, ali no meio do mato, ela tá sendo ali empurrada por alguém, pelo suposto marido dela. Na moita, logo à frente, a gente consegue ver que tem mais um rapaz, alguns anjinhos espalhados pelo quadro. À primeira vista, a gente olha para esse quadro e a gente pensa que ele é extremamente inocente, que ele é extremamente fofinho, que mostra só essa brincadeira jovial, descompromissada ali no meio do mato. Mas ele esconde uma cena de flerte, ele esconde uma cena depravada. Esse quadro, gente, ele foi pintado para representar uma cena de traição. A gente tem a esposa no balanço, ela está sendo empurrada pelo marido. A gente tem alguns elementos aí no quadro que anunciam que esse cara lá atrás é o marido. O artista, quando foi pintar esse quadro, a primeira encomenda que ele recebeu, inclusive, era para ser um bispo ali empurrando a moça, só que o artista decidiu colocar o marido no lugar. Ao invés de colocar uma coisa relacionada a uma crítica à igreja, ele preferiu colocar só uma cena de traição, porque senão ia dar muito rolo na época e ele não queria ser prejudicado. Então ele colocou o marido empurrando a esposa neste balanço. Porém, a esposa, safadinha, ela está suavemente... Chega até a ser engraçado falar suavemente, porque não é suavemente. Ela está abrindo as saias e mostrando alguma coisa para o jovem que está na moita à sua frente. E ela o encara. A gente consegue ver o sorriso no rosto dela e a gente consegue ver o sorriso no moço que vê a cena. Mas ao canto superior, a gente consegue ainda ver um anjinho que pede shhh
não conta pro corno o que está acontecendo aqui. Porque a gente tem o marido lá atrás e a gente tem o amante aqui na frente. A mulher está ali se balançando entre os dois. Pra dar certeza que o cara lá atrás é o marido, o artista ele ainda coloca dois anjinhos se abraçando entre os dois e coloca um cachorrinho lá no canto inferior do quadro. Os cães, eles sempre simbolizam nos quadros a união, a fidelidade, ele simboliza o matrimônio que existe entre essas pessoas. Mas, Rética, por que você começou falando de princesas da Disney e acabou falando sobre o Rococó? É claro, gente, que o Rococó é um período que você tem princesas, você tem Maria Antonieta, você tem toda essa correlação com a corte. Mas não foi por isso que eu relacionei este quadro às princesas da Disney. Eu relacionei esses quadros às princesas da Disney porque a gente tem um último detalhe aqui nesse quadro. A moça do balanço, ela atira o sapatinho em direção ao amante. Mas o que quer dizer esse sapatinho sendo atirado? A perda do sapatinho naquela época era a simbologia para a perda da virgindade. Então, quando eu tenho essa esposa que está sendo empurrada pelo marido e ela tira o sapatinho em direção ao amante, o artista, o Franganhard, ele está contando pra gente que essa esposa, na verdade, perdeu sua virgindade com o amante e não com o marido. Coitado do marido, o corno lá atrás. Ele vê a sua esposa indo em direção ao amante, ele nem sabe da existência do amante e o pior de tudo, ele nem sabe que a esposa dele teve sua noite de núpcias com o amante. E é aí que eu volto às princesas da Disney. Gente, a história da Cinderela se passa lá na época vitoriana. A gente tem aqueles vestidos grandões, a gente tem aquelas anqueiras que deixam os vestidos ainda mais bufantes, extravagantes. E temos também a história da gata borralheira, que vai pro baile em busca do seu príncipe encantado. Só que ela não perde só seu sapatinho de cristal. Gente, a história desse quadro e a história da Cinderela, eles têm uma relação que é muito mais profunda. Quando eu tenho lá o quadro do Franganhard, onde que eu tenho a moça que joga o sapatinho na direção do cara e ele tá querendo, do amante, né, no caso, e ele tá querendo falar sobre essa mulher que perdeu a virgindade com o amante, quando eu tenho o conto da Cinderela e no conto da Cinderela ela vai pro baile e perde seu sapatinho de cristal, estão conseguindo juntar os pontos? É a mesma simbologia, gente. A história da Cinderela é a história de uma menina que vai pro baile e perde a sua virgindade lá. O sapatinho de cristal, essa virgindade que a menina deveria guardar para o seu casamento, para o seu matrimônio. E quando a Cinderela ela vai pro baile e perde a virgindade dela lá, o príncipe, ele não é um príncipe porque ele era filho de um rei de fato. Ele é um príncipe porque ele tem a pachorra de ir atrás dessa menina por todo o reino para encontrar a menina que ele tirou a virgindade e casar com ela. Só que aí a gente pode entrar numa análise ainda mais psicológica, porque quando eu penso assim, ele chegou encaixando o sapatinho de cristal no pé de toda menina do reino. Por que ele fez isso se ele dançou com a Cinderela? Por que que a história nos traz isso? Ele saberia olhar pra cara da Cinderela e falar, ah, foi você lá no baile aquele dia, mas não. Ele vai enfiando o sapatinho de cristal no pé de cada garota do reino, entende? Até chegar no sapatinho no pé da Cinderela, enfiar o sapatinho no pé da Cinderela e falar, caraca, mano, foi você aquele dia no baile. E não é só a história da Cinderela que tem essa simbologia, gente. Se a gente pega, por exemplo, sei lá, a história da Pequena Sereia, por que que a menina, a sereia, ela quer perder o rabo de peixe dela? O rabo de peixe dela, ele deixa as duas pernas dela juntas, ele gruda as duas pernas da menina. Então, quando eu tenho uma menina numa história, tipo, no qual ela quer poder ter pernas ao invés de um rabo de peixe, é pra quê? Para e pensa, analisa essa história. As sereias, se eu penso na mitologia, elas eram devoradoras de homens. Na história do Ulisses, ele é amarrado no mastro do seu navio para não ser encantado pelo canto da sereia. Quando eu tenho a história da Branca de Neve, gente, os primeiros contos da Branca de Neve, ela não come uma maçã envenenada que deixa ela lá em sono profundo na floresta. Para vocês terem uma ideia, é uma maçã amaldiçoada no qual ela se engasga com a maçã. E em algumas versões antigas, o príncipe ele vê lá o cadáver da Branca de Neve, ele pega e leva ela pro castelo. Sei lá por quê. Derruba ela no meio do caminho e na queda ela se desengasga. Só que tem algumas versões mais sujas deste conto que falam que o cara ele viu a Branca de Neve lá, cadavérica no chão, mortinha, durinha, de boca aberta e ele resolveu fazer uma necrofilia ali. E durante a necrofilia ele meio que desenroscou a maçãzinha que tava lá na gargantinha da Branca de Neve e ela se desengasgou e acordou. Gente, então a próxima vez que você for ver um conto de fada, tente analisar um pouquinho mais a fundo essa história que você está assistindo. É claro, a Disney ela deixou tudo mais romântico pra gente, ela adaptou as histórias para os nossos tempos, mas isso não impede a gente de analisar essas historinhas e tentar extrair de lá um pouquinho mais de diversão. Espero que este vídeo não tenha acabado com nenhum sonho de infância seu e a gente se fala por aí. Grande beijo e tchau, tchau!